Mano, pensa naquela frase que todo mundo já ouviu em algum momento. O que tiver que ser, vai ser. Pensou? Agora para alguns segundos para perceber. Qual a primeira sensação ou emoção que surge em você? Algumas pessoas podem sentir um certo alívio, outras um pouco de desconforto ou até mesmo desespero, e não tem um certo ou errado. Para facilitar, lembra de um momento da sua vida em que você fez uma escolha de aceitar uma verdade bem difícil, algo que você não queria que tivesse acontecido ou que você não queria que fosse do jeito que foi. Você acha que lidou bem com isso, só que constantemente essa memória vem e te assombra e faz você ficar para baixo com isso. Isso significa que na verdade você não aceitou e sim se conformou. Opa, olha quem resolveu aparecer. Nesse vídeo eu vou tentar dar a minha visão sobre o episódio De Volta ao Jardim de Infância, de Steven Universe, que fala exatamente sobre esse assunto. Basicamente, o dia começa com o Steven acordando na casa de praia ao som do despertador. Enquanto ele tá fazendo algumas tarefas da manhã, a Amethysta ela sai do quarto e vai de encontro com ele. Ela pergunta sobre a Peridot e o Steven fala que ela ainda tá deprimida por causa da lápis lazuli. Daí, eles pensam juntos e chegam à conclusão que vão ter que tirar ela de dentro do banheiro e não vai ter outro jeito. Quando eles entram, eles dão de cara com a Peridot toda estrubelhada na banheira, ouvindo uma música triste. Ela mal responde às perguntas deles, então eles tentam animar ela e convencer ela a ir ao jardim de infância principal, para tomar um ar fresco e aproveitar a experiência. A Peridot de início ela hesita, só que aí a Amethysta leva ela do mesmo jeito. Quando eles chegam no jardim de infância, a Amethysta começa a falar sobre esses buracos vazios, e a cena dá um close nela falando algo bem peculiar. Agora são buracos vazios que já foram cheios. Isso me faz pensar que a gente deveria encarar as coisas mais ou menos assim. Tipo, encarar o acontecimento ou uma relação do jeito que ela é e ela se encontra agora. E não parar pra pensar que, putz, um dia isso já teve cheio, ou talvez mais pra frente isso possa estar cheio. Lembra que eu disse que se essa memória ainda volta pra te assombrar, você não aceitou ela totalmente? A gente deveria largar o passado pra não se perder no presente. Pensava que a vida fosse gerada em um jardim de infância. Mas a vida não começa no jardim de infância. Ela acaba aqui. A Peridot diz como se ela só enxergasse um sentido em algo se ela tivesse presa com o passado. Como se agora ela só se sentisse como uma casca improdutiva. Os três, então, eles encontram uma flor. E a Peridot acha isso muito estranho, porque não era pra crescer nada com vida ali. Porém, por outro lado, o Steven e a Amethysta tentam encarar isso de um outro jeito. Eles tentam encantar a Peridot com a beleza da terra, mas ela ainda se mantém deprimida depois de tudo que eles tentam fazer. O Steven e a Amethysta dão a maravilhosa ideia de tentar plantar algo ali. E eles então começam a preparar o solo e eles começam a plantar girassóis. Depois, quando eles terminam, parece realmente ter dado certo. E eles apreciam a vista e a Peridot parece um pouco mais animada com isso. No dia seguinte, a cena se repete. O despertador toca, o Steven se levanta e agora consegue usar o banheiro tranquilamente, porque não tem ninguém estrumbelhado lá dentro. Ele vai para a sala de estar, onde a Peridot conversa com a Amethysta sobre a plantação. E quando ela percebe que o Steven tá ali, ela começa a se desesperar e apressa o Steven para eles voltar logo para lá. Eles pegam um outro trem e durante a viagem, a Amethysta e o Steven conversam sobre o futuro do jardim de infância, enquanto a Peridot, ela fica só quieta. Quando o Steven toca no assunto com ela, a Peridot agradece pelo que eles têm feito e expressa sua felicidade por finalmente poder consertar algo. Esse sentimento é parecido com algo que é mais comum do que você pode imaginar. Você sabe quando você se pega duvidando das suas capacidades ou desmerecendo algum elogio que você recebeu? Bem, se aceitar o que é notável em você já é complicado, imagina aceitar algo que você não tem controle sobre. E esse sentimento que a Peridot está sentindo é como se na cabeça dela ela tivesse mudado o que não era possível de mudar. O caminho não é fácil, mas quando você não cai em nenhuma falsa aceitação, ele fica muito mais suave. Quando eles desembarcam, eles se deparam com todos os girassóis mortos. A Peridot surta e alega que nada nunca vai funcionar no jardim novamente. Mas o Steven menciona a mesma florzinha de antes, que ainda tá viva. Ela, em um acesso de raiva e sentindo todo esse sentimento que eu acabei de falar, indo embora
tão rápido, pisa na flor, mas logo em seguida ela se arrepende. Porém, os atos dela têm consequências, e o que parecia ser uma florzinha vira um bicho topeira gigante quebrando o chão. É maluquice. Daí tem um momento de luta que o bicho sequestra a Peridot, tem uma perseguição, mas eles conseguem lidar com isso. De volta no vagão, o Steven, a Ametista e a Peridot aparecem deitados e desanimados. Eles reconhecem a falha que foi reintroduzir vida no jardim de infância e o Steven repara a paisagem cheia de girassóis. A Peridot se impressiona com a paisagem, mas ela diz que queria aquilo, só que no jardim. Só que o Steven fala que talvez eles devessem plantar os girassóis em campos que floresçam. E eu acho que essa mensagem tá bem clara. Não adianta você tentar plantar suas melhores flores em um lugar que não vai florescer. Em outras palavras, não adianta você se desgastar com pessoas e coisas que não se importam com você. Procure não se enganar e aceitar as coisas como elas são. Porque ao contrário do que talvez possa parecer, aceitar as coisas como elas são não é desistir, não é se entregar. Aceitar é dar o primeiro passo para se reorganizar e deixar para trás uma ilusão, passando a se concentrar no presente e no seu bem. Se você gostou do vídeo, você daria uma força imensa dando um like ou se inscrevendo. E se você teve uma perspectiva diferente, pode comentar, eu vou amar trocar ideias sobre isso. Eu agradeço por ter ficado até aqui e até um próximo vídeo. Fica bem.